Olá a todos, meu nome é Thiago Henrique Lopes e hoje falarei um pouco sobre meu trabalho final da matéria de eletrônica de potência com o tema escolhido retificadores, aonde no início eu explicarei um pouco, repassarei o conceito de como ele funciona e darei algumas aplicações práticas do uso de retificadores. Bom, primeiramente seu funcionamento. Aqui eu tenho um circuito simples de um retificador completo, de onda completa, aonde aqui você pode ver como acontece o funcionamento no seu semiciclo positivo, aonde a corrente entra na sua ponte de diodo, passa pelo diodo D2 e o D3, é, retificando apenas a primeira onda positiva, deixando a passagem da primeira onda positiva. Quando chega o semiciclo negativo, ela passa ao contrário, passando na mesma direção da carga. Ou seja, essa onda que estaria para baixo, ela passa a ser refletida aqui, como foi mostrado em sala de aula. Bom, como a ênfase desse trabalho é mostrar aplicações deles na prática, eu apenas mostrei aqui apenas para recordar, por ter sido um tema inicial. Bom, uma aplicação prática que todos estão acostumados a usar são nas próprias fontes de alimentações, porque eles são usados dentro de praticamente todos os equipamentos eletrônicos. Então até foi por isso que eu resolvi escolher ele, aonde aqui eu tenho um diagrama de como funciona uma fonte de alimentação real de um computador, onde temos o transformador, que transforma a tensão AC e a corrente para um valor que seja possível utilizar. Temos também os retificadores, que é uma ponte retificadora, que ele retifica o pulso produzido, produzindo assim uma saída polarizada mais DC. Temos a filtragem, que ele filtra a tensão, fazendo a corrente ela ficar contínua. O regulador, que ele regula a saída de modo a ter uma tensão sempre constante. E aqui já é a saída que é regulada e filtrada. Bom, aqui eu tenho uma fonte chaveada ATX, que é uma fonte de computador comum, aonde aqui em E você pode ver o retificador em ponte, em B são os capacitores de filtro da entrada, temos aqui em C e aqui também são dois transformadores, esse de 12 e, se não me engano, esse de 6 volts. Temos aqui indutores que filtram a saída e em E são alguns capacitores também para a filtragem dessa saída. Outro uso muito comum de, de retificadores são que eles são usados para fornecer a tensão polarizada para soldagem, onde nesse circuito é necessário o controle da corrente de saída, que para isso algumas vezes você tem que substituir alguns diodos em um retificador de ponte com um tiristor por diodo onde a saída da tensão pode ser regulada ligando e desligando com um controlador de fases. Onde você pode ver nesse circuito aqui, ó, aqui temos um retificador e aqui temos um circuito de controle que faz esse controlamento de fases junto com o acionamento, o módulo de acionamento. É, agora eu vou falar sobre algumas aplicações mais voltadas para o passado, onde temos a detecção de sinal, onde no detector retificador um sinal AM ele é aplicado em um diodo e um resistor em série, regulando esse sinal de saída, onde esse sinal de saída vai acabar sendo aplicado antes da detecção, porque caso contrário, você vai ter que usar um diodo de queda de tensão muito baixa ou até um diodo polarizado. Porque quando você usa um retificador para desmodular, o capacitor e as resistências devem ser cuidadosamente combinados, porque uma capacitância muito baixa faz o portador de alta frequência, faz com que o portador de alta frequência, na verdade, passe para a saída. E um muito alto faz com que o capacitor apenas carregue e permaneça carregado, não entre em funcionamento. E aqui embaixo eu tenho o uso dele na eletromecânica, porque antes de cerca de acho que de 1900, 1905, quando os retificadores eram do tipo tubo,
foram desenvolvidos dispositivos de conversão de energia, onde eles eram puramente eletromecânicos. E os sistemas de retificação mecânico usaram uma forma de rotação ou vibração ressonante movidos por eletroímã, que operavam um comutador de modo que ele revertia a corrente. Esses retificadores mecânicos eram barulhentos e tinham muito requisito de manutenção, porque essas partes móveis elas tinham muita fricção entre uma e a outra e exigia lubrificação. E devido a essa fricção, eles acabavam tendo que fazer muito a substituição por causa desse desgaste que fazia isso. E a abertura dos contatos mecânicos sobre a carga resultava em arcos elétricos, faísca, que aqueciam e corrompiam esses contatos. E eles também não eram capazes de lidar com frequências acima de alguns 1000 ciclos por segundo. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Aqui eu tenho algumas referências que eu deixarei o slide com o professor Cacheta para que ele disponibilize para todos. E obrigado.